Autorretrato, Alvo-Retrato é uma exposição de arte contemporânea afro-brasileira que acontece em Ribeirão Preto, interior paulista. Nós temos dois eixos, o eixo autorretrato e o eixo alvo-retrato. No eixo autorretrato, nós temos os dois artistas, né, Jaime Macalé e Maria Helena Ramos, que são dois artistas que a gente traz enquanto autorretrato, porque eles são os nossos espelhos. São artistas que têm mais de 40 anos de produção. Então, colocá-los nesse eixo autorretrato é justamente para trazer, né, o quanto essa produção é vasta, e é desse lugar que a gente traz, né, esse olhar do autorretrato, o quanto essa produção, até mesmo, né, para os mais novos, é uma referência para a gente saber de fato, né, e ter contato, né, com essa produção que vem de um outro lugar. No eixo Alvo-Retrato, a gente tem uma porção, né, um grupo de jovens artistas, também no interior, que residem aqui em Ribeirão Preto, que são eu, que é o Beto Souza, Natália Marques e a Sheila Brandão. Esses três artistas, no caso, eu e a Nath também somos curadores da exposição, mas esses três artistas refletem dentro da perspectiva metafórica do alvo-retrato, de se ver e expressar através da sua obra esse espaço de resistência que é do povo negro. Como a Nath bem retratou, o autorretrato, ele é o lugar onde o alvo-retrato busca referências para perseguir, né, os seus sonhos e persistir. Ao contrário do que se imagina, existem muitos artistas negros que, infelizmente, não estão nesse foco, não estão nesse espaço institucional ou nesses espaços de exposição. Então, o alvo-retrato reflete essa busca, esse lugar de encontro, as duas proposições de retrato, mas uma que já é mais consolidada e a outra que está em busca de se consolidar. Nessa construção de se entender e de entender sua produção e proporcionar, através dela, esse reconhecimento também. Meu nome é Jaime Domingo Cruz, popular Macalé. Eu sou autodidata, nasci em Orlândia, em 1940. Já trabalhei de várias construções civil, fiz vários trabalhos em fazenda e há muito tempos atrás eu fazia o ciclismo. Depois do ciclismo que eu passei a artes plásticas. Eu comecei nas artes plásticas tentando ensinar a minha filha número 1 fazer os trabalhinhos dela, brincando com ela. E eu tomei gosto pelas cores e aí nunca mais parei. Isso na década de 70. Tudo eu fui aprendendo sozinho. Hoje eu domino metal, argila, trabalho com vários materiais. Essa obra é um trabalho que foi feito com sucata. É moletom, tecido e uma porta de armário que estava no lixo e eu catei e fiz essa obra nele. Foi vendido para um italiano, igual a esse trabalho. É a devastação. Ele é um trabalho abstrato, mas eu fiz pensando o que está acontecendo hoje, né? Isso aí em 1991 é o que está acontecendo hoje, as queimadas, né? Então, eu fiz pensando nisso.
Deve ter uns 15 trabalhos nessa série. Eu venho lutando muitos anos aqui dentro de Ribeirão Preto. Em São Paulo, que eu conheci alguns artistas negros, artista plástico negro, mas que conseguiu sobreviver somente da arte. Mas só que depois parece que foi regredindo, então não dava para viver só da arte. Aí eu mexia com decoração, com outras coisas, dava oficina para poder sobreviver. Só da arte não dava. E eu fiz exposição em São Paulo, fiz Uberaba, Uberlândia, aqui dentro de Ribeirão Preto eu fiz, eu creio que umas 20 exposições. Lá no museu eu trabalhei uns 10 anos, mais ou menos, dando oficina lá para as crianças todos os domingos. No meu início eu vendia pouca obra, né? Ou quase nenhuma, e tinha aquela vontade de pintar. E não tinha tela. Aí um amigo meu me deu uma dica, falou, você usa cimento branco, alvaiade, que é secante, e óleo de linhaça. Aí faz aquele mingauzinho e vai passando no tecido. Normalmente a gente usa o algodão cru. E aí fui fazendo. E hoje é muito mais fácil, porque hoje tem o látex, né? Você pode encorpar a tela com o látex e depois você pode passar qualquer tinta em cima que resiste bem. Eu não tenho assim em mente medida. Eu de repente tenho um pedaço de tecido, eu aproveito ele. Então às vezes é muito sem medidas, né? Não tenho muita noção para isso. Apesar que hoje tem até molduras prontas, né? Que você faz na medida, você compra já as molduras até prontas. Mas como eu mesmo faço as molduras, faço qualquer tamanho. Esse trabalho é um trabalho que é um papel, é tipo assim um papel reciclável, e eu encorpei ele com, aí tem pó de serra e látex, que deu esse relevo aí nele. E esse trabalho estava parado lá em casa há mais de 10 anos, está perfeito. E essa técnica é uma oferenda para Iemanjá. Lavagem das escadarias de Bonfim. Então, eu sempre imagino, quando eu faço essa série, é baseado nisso. Eu acho interessante mais quando eu vou para as escolas, né? Que eu prefiro mais trabalhar com criança, né? Para mim, tanto faz, adulto ou criança, na USP, na farmácia, já dei oficina, já falei sobre obras, mas eu tenho paixão por trabalho com criança. E a maior parte são crianças carentes, né? Eu recebi um título e recebi também um outro de Zumbi, né? Então são 2 títulos na Câmara Municipal. Eu tenho aproximadamente, na minha casa, umas 800 obras. E ao todo eu acredito que umas 1.000, 1.500, por aí. Eu fui acolhido aqui em Ribeirão Preto, que nessa época eu fazia ciclismo, né? Então, modesta parte, eu era um dos primeiros, tenho título nos Jogos Regionais da Alta Mogiana, eu tenho 2 medalhas de ouro no mesmo dia. Velocidade e resistência, e eu ganhei as 2 que eu entrei. Então, depois do ciclismo que eu entrei na artes plásticas. Então, sempre eu fiquei conhecido e as pessoas me aplaudiam, né? E eu fiz muitas amizades por causa do ciclismo.
E aí continuei nas artes plásticas. Eu via trabalhos abstratos, aí um dia eu pensei, né? Eu tenho tantas tintas, tenho tanta na cuca, eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E aí começou a sair esses estilos aí, diferente de todos. Você pode correr o Brasil todo, não sei no mundo inteiro, mas nessa técnica aí é minha. Se alguém falar que inventou, e é criação minha mesmo, então... Nasci aqui em Ribeirão Preto no dia 2 de abril de 1942 e gosto de dizer que nasci na Prudente de Moraes, antigo 170, hoje 1643, e atualmente é uma unidade da Unimed, assistência médica. Nesse período meu de infância, eu já comecei a ter pretensão de trabalhar com arte. Aqui em Ribeirão já existia a Escolinha do Bosque e eu queria que o meu pai me matriculasse lá, mas não consegui, porque naquela época houve uma ameaça de estupro a uma menina e aí ele não deixou, falou que era perigoso e não fui. Terminando o ginásio aqui em Ribeirão, estava começando a escola de artes. Passei em primeiro lugar, ganhei uma bolsa, mas o meu pai de novo disse que não, que arte não era uma profissão rendosa, ele não via assim futuro em arte. E de novo, não pude. Assim, o tempo passou, acabei casando e quando eu já estava com os meus filhos praticamente criados, com 45 anos, aí eu fui para a faculdade de arte. Agora, foi muito bom? Foi, porque você aprende técnicas, você conhece pessoas, mas realmente, na prática daquilo que eu sei fazer, eu não aprendi na escola, não. Era sempre uma surpresa para os professores que não sabiam que eu sabia fazer, né? E pediam até orientação, me convidaram para fazer parte de ateliê, e assim foi. A cabeça não ajuda muito, mas depois da faculdade, aí eu fiz mestrado ao convite da professora doutora Dilma de Melo Silva, que me pediu uma exposição. Trabalho com pintura, escultura, faço painéis, trabalho com biscuit, argila, pedra-sabão, qualquer material. E graças a Deus, assim, tenho facilidade de fazer qualquer tipo de arte. Papel, borracha, plástico, bambu, qualquer coisa. Eu trabalhei muito com argila. Eu tenho uma pesquisa da mulher negra, então vai desde a Luísa Maim até a Benedita da Silva. Então eu fiz máscara de cada uma, representando, né, cada uma dessas personalidades. Dei uma pausa também de trabalhar com argila e passei a trabalhar com biscuit, massa de biscuit, massa fria, massa para porcelana, mais prático, suja menos e o efeito é praticamente o mesmo. Dessas esculturas que eu faço, eu trouxe essa daqui que representa a família. É um outro período que eu tenho de vida. Depois de assistir uma aula do professor Fábio Leite, que ele fala dos valores civilizatórios africanos, e ele fala da família. Como que é uma família de negros africanos? Pai, mãe, filho, irmãos, tio, sobrinhos, avós, o respeito que se tem nessas hierarquias. Os mais velhos são os mais respeitados. Até uma certa idade, eles trabalham. Depois,
é o jovem que tem que trabalhar para sustentá-los. Ele fica mais mesmo como um conselheiro, um amigo, um contador de histórias, um criador das crianças, é ele que cuida. E aí eu fiz essa escultura representando a família, que é o casal, um filho, e pela protuberância do abdômen, a mulher está esperando um outro filho, né? Que completa a família de 4 pessoas. Ao mesmo tempo que representa uma família, também você poderia dizer que é um trio de um coral, né? Cantando, e atualmente alguém pedindo comida. É fome mesmo, né? E aquela outra escultura, eu queria trabalhar o barro vazado. E aí, então eu fiz esse pote, relembrando um pouco, ou numa releitura, de uma obra africana. As linhas simétricas, ele é um pote para água e uma formação para o alto, né? É religiosidade, é a ligação que a gente tem, é o Ilê e o Orum. Estou um pouquinho velha, um pouco cansada, não tenho produzido mais tanto, estou mais ligada à parte da literatura. Eu escrevo poesias, textos, faço correção de mestrado, oriento TCC, faço prefácio de livros e por aí vai. É mais tranquilo, não tenho mais força nos braços para carregar o material para lá e para cá. Essa imersão na arte traz assim muitos aborrecimentos, muitas decepções. O negro no Brasil, ou ele não é visto enquanto pessoa mesmo, né? Ser humano que merece respeito e consideração, ou ele é visto de maneira depreciativa. Eles não dão espaços para nós. Eles que eu falo é a cúpula, a sociedade, né? Com muita luta você consegue expor o seu trabalho, mas não tem a valorização devida. Eu pinto, então eles costumam dizer que a arte naif é arte primitiva, é arte exótica, no mínimo contemporânea. São as indicações que dão, os títulos que dão para a nossa arte. É muito difícil. E quanto mais você vai para o interior, pior fica, porque o preconceito aumenta, as cabeças não estão assim tão bem preparadas, né? Ainda não estão preparadas. Como eu vivi em São Paulo 30 anos, eu tive algumas regalias, eu consegui alguns espaços através da arte. A vida para o negro, não só nas artes, em todos os setores, está cada vez mais difícil. Eu ontem vi uma notícia que me chateou bastante, que foi o neguinho da Beija-Flor está indo embora do Brasil porque uma bala perdida encontrou o neto dele, né? É interessante que a bala perdida, ela não encontra, não vou falar o nome, mas pessoas incapazes que estão no topo fazendo da gente gato-sapato. Só encontram os pobres, os negros, as pessoas que moram em comunidades. Meu nome é Sheila Brandão, eu sou natural de Ribeirão Preto, sou fotógrafa, sou mulher preta, sou ativista. Falar de ser artista para mim é muito importante, porque a relação da fotografia se deu em 2017. Porém, existem muitas coisas que aconteceram antes disso. É a construção da minha inteligência quanto artista. Eu, quando pequena, participei de um grupo de teatro negro aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu tinha 6 anos de idade. Isso já foi a base da minha formação.
Após essa construção quanto artista negra, eu comecei a procurar espaços, pessoas. A fotografia me trouxe isso. Me trouxe a possibilidade de estar em espaços e conhecer pessoas. Mas existe uma dificuldade muito grande, né, que é estar em galerias. Eu, quanto mulher negra, entendo que muitas das possibilidades a nós não acontecem. Então, essa relação de apresentar as nossas obras num espaço oficialmente onde poderia me pertencer é uma grande dificuldade. Não temos apoio, não temos companheirismo nessa caminhada. Mas, quanto artista, eu ainda tenho braços dos meus para poder construir e mostrar o que é o meu trabalho. Agô, meu nome é Natália Marques Emaie. Sou natural da cidade de São Joaquim da Barra, sou artista, curadora independente e arte educadora. Bom, meu processo de criação, né, ele vai principalmente na relação da revisão histórica, da história do negro do interior paulista, mais precisamente da mulher negra no interior paulista. Então, o meu trabalho, ele tá todo embasado nesse meu processo de volta, dessa minha revisão histórica, na minha busca da minha identidade ancestral, que não é só minha, né? A história de todo um povo, né? De todas essas mulheres, sendo do interior paulista, né? Meu trabalho, ele caminha, né, e ele transita, né, entre algumas linguagens artísticas que vão desde a performance, né, principalmente a questão da vestimenta, né, que é o centro da minha produção. A partir da vestimenta, né, é que eu começo a desenvolver, né, essa relação, dessa ruptura da imagem que foi criada para a mulher negra. E aí, essa relação com o corpo, né? Eu costumo dizer que eu estou em performance sempre, né? Porque, para além de eu ser uma artista, eu também sou ativista. O meu processo de produção, ele parte muito sobre essa questão do ativismo, né? De trazer, né, esse protagonismo, principalmente da mulher negra do interior paulista. Essa obra que eu trouxe hoje é uma obra que se chama, é um resíduo de performance, uma performance que se chama Noiva. Ela é uma performance onde eu questiono esses lugares, né? Esses lugares sociais que também foram colocados principalmente, né, para a mulher negra, mas que essa violência, né, essa objetificação do corpo, ela começa desde a infância, né? A gente, enquanto mulher negra, né,
na nossa infância até hoje, porque eu também sou educadora, eu continuo trabalhando com as crianças, ainda é muito difícil a gente ver, por exemplo, nas escolas, uma festa que é tão típica, principalmente para nós aqui do interior, que é a festa junina, mas a dificuldade que a gente tem de ver essas meninas negras, por exemplo, como a noiva da festa junina, né? Porque a gente parar para pensar, né, no Brasil, né, foi se criado algo que era isso, né, as brancas para casar e as negras para fornicar. Então a gente vê que esse lugar, né, esse discurso, né, esse racismo estrutural, ele começa, né, dentro da própria escola, né, onde a gente vê que esse protagonismo, né, seja ele singelo, de você ser a noiva da festa junina, o quanto isso impacta, né, na vida de uma menina negra, né, que nesse processo ela nunca foi colocada como, né, a protagonista, ou seja, a menina negra ainda tem essa relação de que ela não é, né, bonita, porque os padrões estéticos que foram colocados, que ainda são, né, muito utilizados hoje, é um padrão de estético eurocêntrico, né, que não é o nosso. Num texto sobre esse falso mito de democracia racial na arte, né, onde se é construído que os artistas negros não estão nos espaços, nas instituições, porque eles não existem, né? É nítido a gente vê que por conta de toda essa estrutura, né, racista, né, a arte, principalmente a arte afro-brasileira, onde, né, o nosso lugar de produção, né, as nossas buscas em relação ao nosso processo criativo, né, ele vem muito, né, do nosso lugar, da nossa ancestralidade, né, da nossa tradição, e o quanto, né, essa população, né, é ainda não vista, né? Voltar para o interior, né, é justamente não só o meu processo, né, enquanto artista, mas o meu processo enquanto curadora, né, é justamente para trazer à tona, né, toda essa produção existente e justamente, né, poder criar, né, um eixo de visibilidade, né? Estamos aqui no interior paulista, né, a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade, né, que se tem muitos espaços, né, de arte, mas a gente ainda vê que existe uma resistência, né, em se trazer essa produção à tona, né? Então essa produção existe, uma produção de abundância, de excelência, mas que por conta da estrutura que a gente sabe e essa dificuldade que ainda a gente tem de ocupar esses espaços, essas instituições. A exposição, ela veio justamente para romper isso, né? Trazendo que no interior paulista sempre existiu e ainda existe produção de arte contemporânea e que essa produção, para além disso, né, é uma produção de extrema excelência, mas que a gente ainda tem essa dificuldade, né, de conseguir não só entrar no espaço, né, mas que também sejamos vistos e tratados como artistas, assim como qualquer outro artista. Meu nome é Beto Souza, eu sou artista visual, poeta e curador independente. Quando a gente pensa em referências negras, quando a gente inicia em se entender enquanto um processo artístico, a gente encontra uma certa dificuldade, porque os nossos parâmetros socialmente, né, são institucionais. E, infelizmente, a gente pouco encontra esses intelectuais, né, esses artistas, ocupando esses espaços, onde a gente acaba sempre com a perspectiva de que se está iniciando algo, quando na verdade não. A gente tem que voltar para esse passado
e perceber que existem diversas pessoas que falaram antes da gente e produziram antes da gente. Não só produziram, como ainda tá produzindo, né? Nessa exposição mesmo a gente tem artistas com 83 anos, com 40 anos de produção. Então é interessante a gente trazer, né, fazer esse movimento de apontamento e de descoberta e redescoberta, né, a apresentação desses artistas em todos os âmbitos, né, em todos os lugares, né. Nessa exposição mesmo a gente tem esse espaço variado, né? A gente tem a performance, tem a pintura, tem a fotografia, tem a instalação. Então é interessante a gente perceber essas obras como um todo, né? Um todo que se relaciona. Guarda-chuva não é fuzil, munição não é pipoca, mas deu para ouvir os pipocos. Guarda-chuva não é fuzil, munição não é pipoca, mas eu senti os pipocos. Na imaginação de criança, tudo vira arma. Só que o tiro nunca acerta, sempre passa de raspão. Na imaginação da PM, também. Só que o tiro é certeiro. Guarda-chuva não é fuzil, munição não é pipoca, mas deu para ouvir os pipocos. Guarda-chuva não é fuzil, munição não é pipoca, mas eu senti os pipocos. No céu, cerol. No chão, tiro. No céu, helicóptero. Atira, 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 atira. No chão, mentira, 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 mentira. Eles não viram que ele estava de uniforme? Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca, mas deu para ouvir os pipocos. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca, mas eu senti os pipocos. Os copos vazios ecoam o terror. Os corpos cheios de si bradam o egoísmo. Dias tristes vieram sorrindo. Os copos cheios de bala, os corpos cheios de bala, os corpos cheios de bala, os copos cheios de bala, os copos cheios de bala, os corpos cheios. Um barulho assusta. Foi um tiro ou foi champanhe? Um barulho assusta. Foi um tiro ou foi champanhe? De copos na mão, um brinde. Ergam suas taças. Os corpos no chão, desespero. A dor nunca passa. Eu queria que fosse caramelo, mas era sangue. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca, mas deu para ouvir os pipocos. Guarda-chuva não é fuzil. Munição não é pipoca, mas eu senti os pipocos. Vai, deita no chão. Deita no chão, mas olha para as nuvens, porque deitado a gente sonha. Deitado, a bala não te atinge. Essa minha produção, ela reflete muito esse lugar dessas memórias, né? Onde a gente já consegue notar e perceber uma violência que é extremamente e amplamente divulgada e produzida sobre a nossa pele, né? Sobre o nosso lugar de origem, a nossa região. E é justamente por isso que a gente não encontra essas referências nesses espaços da instituição. Porque a arte negra, a arte afro-brasileira, é a arte que, de fato, rege as nossas percepções sociais. Trazer a minha produção muito relacionada a algumas imagens de infância, algumas memórias. Eu acho muito interessante como algumas coisas são recorrentes independente do lugar que a gente está. Por exemplo, essa obra que eu trouxe,
para a gente trocar uma ideia, ela reflete esse lugar onde nós, enquanto crianças, reproduzimos, de certa forma, e em grandes aspectos, às vezes até com, não que seja a mesma intensidade, mas com o mesmo desejo, né? Essa violência social que é a produção bélica, né? Que são os armamentos. Como isso é amplamente divulgado e a gente tem o contato, às vezes físico, mas em grande aspecto visual, né? Isso fica muito relacionado no imaginário infantil. E, por exemplo, essa obra, ela é uma obra que remete a essa brincadeira. Quando a gente era moleque, a gente pegava, né, os cacos de bloco e quebrava ele certinho, basicamente lapidava ele, né? Ele ter esse formato, né? Lembrar um revólver. E a gente fazia isso de uma forma muito instintiva, onde eu tinha a impressão de que foi a gente que tinha feito ali, entre as crianças ali naquele momento. E quando a gente vai conversar com outras pessoas, né, com outros adultos, a gente vê que, na verdade, é recorrente, né? Na primeira e na segunda infância, as crianças têm esse hábito de transformar as coisas a partir das formas.